começando um novo episódio. Tô no trem, tô indo agora, saindo de Nati Katsura para Ise, que é uma outra cidade praiana. Vai dar um total de quase 3 horas de viagem, porque eu vou daqui de Kikatsura Station para Taki Station. E de Taki Station eu pego um outro trem para Iseshi Station, que aí tá pertinho também de onde eu vou ficar hospedado, acho que é 290 metros, 300 metros. Gosto assim, mais fácil de carregar a mochila. Esse trem que eu peguei ele é um pouquinho mais caro, porque não tinha outros horários e o local ia fazer muito pinga-pinga, acho que eu ia ter que trocar umas 4 estações, e como eu tô com mochila pesada, eu escolhi esse que só troca 2 vezes. Então ele é um pouco mais caro. No total da viagem eu paguei 5.080 ien. Depois eu ponho aqui o valor em real, mas é só dividir por 30, aí a média de quanto que dá isso em real. É quase 200, né? この列車は特急ナ6号名古屋行きです。停車駅は Esse trem tá indo em direção a Nagoya, mas eu vou parar nessa Taki. E aí ela tá falando quais são todas as paradas. Esse é um trem limitado, chama Limited Express. Ele é mais rápido do que o local, não tão rápido quanto um Shinkansen. E ele só tem 2 vagões. Um é não reservado, né, que você compra sem reservar assento, e aí você senta onde tá livre. E o outro é reservado, que é o de trás, o número 2, eu tô no número 1. E ele é muito... vai sair daqui meio-dia 25, só que ele já tá parado aqui desde meio-dia e 15. E aí eu queria explicar que é diferente lá da Coreia do Sul, de quando eu fui pra lá em 2022, quando você comprava o assento não reservado, lá chamam de stand-up, que é ficar em pé. Lá é assim, você senta, a hora que o dono do assento chegar, você tem que levantar. Então se você tiver azar da pessoa estar indo pro mesmo lugar que você vai em pé o trajeto inteiro. Aí entre os vagões tem uns acho que 2 banquinhos, aqueles que ficam suspensos, e aí a hora que você quer sentar, você abaixa ele. E aí é difícil, porque as pessoas que já são dali já fazem isso, já senta ali e fica ali, né? Então pra quem tá viajando tipo, com mochila é chatíssimo, e longa distância também. E aqui não. Aqui tem os carros de assento não reservado. Aí você entra nele e aí você senta no que tiver livre e você vai até o fim da sua viagem. Quite suddenly 퐁당 또 퐁당 아니 퐁당 큰 돌을 던진 너 기다리고 기다리던 그 사람이 온 내 앞에 내 마음 어느새 일렁이. Pronto, gente, terminei o 4º vídeo que vai pro canal. Assim que fizer o upload, eu torcer pra próxima hospedagem ter um Wi-Fi bom. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu tô no primeiro banco, igual essa daqui, que tem a mesinha, né, de comer, de trabalhar. E tem que tomar muito cuidado na hora que você tá trabalhando em avião com notebook, ou em trem, ou em ônibus que tem essas mesinhas, porque se você usar a mesinha que tem assento na frente, a pessoa abaixar o assento ou levantar o assento bruscamente, você corre o risco de quebrar a tela do computador. Então tomei muito cuidado, ou escolham lugares igual esse daqui, igual eu escolhi o primeiro, né, que não tem ninguém na minha frente. Eu desci nessa estação aqui de Taki, olha que pequenininha que é, eu tava lá, desci aqui, aí eu tive que subir na escada, passar pra descer, e descer aqui, que o meu trem é esse aqui das 2h59. E agora são 2h51. Fran, facinho de eu perder, igual aconteceu lá de Barcelona pra Valência, hein? A sorte, eu tava olhando ali achando que ia ser daquele lado, né? Aí aquela onde eu desci, porque tem 2 plataformas.
E aí eu vi um pessoal parado aqui, eu falei, deixa eu ir lá ver, porque não tava aparecendo 2,59 no visor daquelas duas plataformas. Lá é 1 e 2, aqui onde eu vim é 3 e 4. Aí eu vim pra cá, aí tava ali o meu trem, ainda bem que eu vim, senão ia perder. E sabe, ia perder dinheiro, né, porque depois eu ia ter que pegar outro. E foram mais de 2 horas até aqui, lá da estação de Kikatsura, da cidade de Nacho Katsura, até essa estação aqui, um pouco mais de 2 horas, e de acordo aqui com a previsão do Google, eu tenho mais 10 minutos até chegar na estação de Ise, que é a próxima cidade que eu vou ficar. E olha que bonitinho que é aqui. Plantação de arroz. É bem rural aqui. E esse é o meu próximo trem. Também é pequenininho, só tem 2 vagões. Vou aproveitar que não tem ninguém aqui ainda, só tem eu por enquanto até agora. Ela deixou eu fazer o check-in mais cedo, muito fofa. E aqui ele é todo redondinho, tá vendo? Ó? E os quartos ficam no entorno aqui. Aqui eu tô com quartos com 6 camas só. Essa é a minha cama, já tá minhas coisas aqui. E agora eu vou atrás de comida porque eu estou faminta. E aqui é a área de... Espera que eu vou mostrar. A área de banho. Aqui é a estoque deles. Esse é o banheiro de banho. Quem tá acompanhando meus vídeos já sabe que é o padrão Japão. Ali é o vaso, né, sanitário, e aqui a pia para lavar a mão. E aqui é a área comum, onde que dá para cozinhar. Tem fogão, geladeira, tem forninho. Aí eles disponibilizam café, chá e aquele creminho para pôr no café. É um creminho bem pequenininho. Esse daqui, deixa eu ver. Não, esse é... não é o creme não, eu entendi errado. É chá verde, chá preto, né? Café e sugar cane, açúcar. Aqui é onde se descarta os lixos. E aqui tem a parte de lavar roupa que ela me falou. Provavelmente no penúltimo dia eu vou lavar. E olha que bonitinho. Não tô muito perto da praia, não. Assim, olhando no mapa, andando a pé, não. Vamos ver, depois eu vejo. Aí é 200 pra secar, 200 pra lavar. E é isso aí. E esse é o meu novo hostel, na minha nova cidade no Japão, por 4 noites. Eu vou ficar aqui até domingo. Hoje é quarta-feira. Eu cheguei aqui em Ise, né? E aí a Mizuki já fez o check-in pra mim. Consegui entrar um pouquinho mais cedo. Ela fez um early check-in. E aí ela me indicou comer esse prato aqui, que é do lado, aqui, virando à direita, aqui tá do lado. Chama Tekone Sushi. Tekone Sushi. Ela até marcou aqui pra mim, ó, pra eu não esquecer. Bonitinha. Aí eu pedi uma bebidinha, né? Porque eu sou filha de Deus. E eu tô morrendo de fome, que já é quase 4 horas da tarde. E aí é peixe fresco com arroz embaixo e já é temperadinho com shoyu, gente, é muito bom. Óbvio que eu já dei uma mordida, né? Já comi antes de fazer o vídeo porque eu tava morrendo de fome. Então, vamos lá. Ela falou que é um prato típico dessa região aqui. E o melhor, preço de marmita de combine, gente. Vou comer só isso aqui. Não vou mais comer em combine aqui hoje. É aqui nessa cidade, não. Muito mais gostoso. E tem marmita no combine mais caro que isso. Que tem, eu vejo um pessoal falando, né, de combine e tal. É combine, que é a conveniência daqui. Come lá que sai barato. Depende do que você pega. Se você for nas mais apetitosas, elas são mais caras. Às vezes você consegue comer mais barato em restaurante. E é mais saudável, né? Tem muita marmitinha de
combine que é muita fritura. E aqui é a parte de baixo, eu mostrei do lado de fora, né? É muito bonitinho, parece casa da árvore, porque é tudo redondinho. Aqui é a recepção. Aí eles vendem bebida aqui também, né? Bebida alcoólica e não alcoólica. E de manhã eles vendem pão. Aí tá 100 ien um pão. Que é uns 3 e pouquinho. Os padrões daqui tá barato, porque você não compra por menos de 100 um pãozinho no Combine, aqueles pãozinho ruim. Vamos ver, né? Esse aqui é bom, né? Amanhã eu conto, amanhã eu volto pra contar. A Mizuki é uma fofa, ela tava vendo ali, conversando comigo, eu comprei uma cerveja, almocei, e ela tava conversando comigo. Ai, acho que tem gente dormindo aqui, eu tô falando alto. E aí ela me colocou no quarto feminino. Porque aqui não tem problema dormir em quarto misto. O único problema de dormir em quarto misto é um homem roncando. Gente, como que homem ronca? Desgrila. E aí, então, a hora que ela falou que era o mesmo preço. Se eu queria trocar, eu falei, opa, vamos lá. Ter uma noite de sono mais tranquila. E aí, eu tava ali. Aí eu vim pro lado oposto. Aqui. É a mesma configuração. Eu vim almoçar no restaurante em frente, aqui o hostel. Aqui o hostel tá aqui. E eu estou aqui. E aí eu vim comer curry, acho que é comida tailandesa que tá escrito ali na frente. E olha que bonita, gente. Prato com salada, tem harosame. What the name this? Potato. Ah, ela falou que é batata raladinha e o curry. Vou provar. Oishi. So good. Eu falei pra ela que tá muito gostoso. This is Thai food or Japanese food? Thailand? Ela falou que é comida tailandesa. Muito boa. Esse aqui é o curry, gente. Eu não sei porque a câmera não tá focando. Eu acho que eu devo ter mexido em alguma configuração. Tá muito gostoso. É bem apimentado, mas é do jeito que eu gosto. E isso aqui tá perfeito. É arroz, uma saladinha com molho agridoce, harosame e salada de batata. Gente, que delícia esse curry! Nossa, eu só vou comer curry na Tailândia. É tailandês. Aí aqui é esse lugar, bem bonitinho. Lá dentro tá... Eu não gravei porque eu fiquei meio envergonhada agora. Mas tava escrito sol. Eu tava tentando explicar pra ela, tinha uma cliente que falava inglês, né? Aí ela traduziu, porque ela não entende nada em inglês, só poucas palavras pra conseguir atender. E eu vou ver o que aconteceu, que eu não consegui gravar. Ó, tá vendo? Ela não tá regulando sozinha a exposição. Deve ser alguma coisa que eu mexi aqui. Vou caçar aqui pra ver o que eu pus aqui de errado. Porque eu tinha deixado pra regular automático a exposição, né? Do sol, da luz. Hoje eu só saí pra ir almoçar, que eu mostrei pra vocês ali, o curry tailandês. Tô aqui no meu reduto, na minha caminha. E eu tô editando o vídeo de Kyoto. Já tá? Tô conseguindo tirar o atraso aqui dos vídeos do Japão. Eu tô falando aqui no quarto porque só tá eu aqui agora, por enquanto. Só tem eu e uma moça. A moça saiu cedo pra passear. E tem 2 camas vagas. Eu não sei porquê, mas eles fecharam essa parte aqui, que tinha as outras 2 camas, que aqui são 6 camas também. Deve ser porque não tem ninguém nos próximos dias, aí eles fecharam. Ficou só essa parte. Ficou só essa parte aqui das 4 camas. E como eu já tinha dito, né, eu tô no quarto feminino. Foi a melhor coisa eu ter aceitado. Eu vou considerar isso como um upgrade. Ela falou que era o mesmo preço, mas quando eu fui comprar não era mais caro o quarto feminino. Por isso que eu escolhi o misto.
Mas foi bom que ela me pôs aqui porque eu consegui dormir, não teve ronco. Gente, por que homem ronca? O que acontece com vocês? Que vocês roncam tanto? Pelo amor de Deus. Bom dia, começando um novo vlog aqui em IC. Ou continuando os vídeos de ontem. Ainda não sei. Tô aqui esperando, ponto de ônibus aqui, pra ir pra um templo shintoísta, Ise Jingu Naiku, que é o templo mais sagrado shintoísta aqui, é o templo shintoísta mais sagrado aqui do Japão. Eles consideram, diz que todo japonês, pelo menos uma vez na vida, vem aqui para esse lugar por conta dessa importância desse templo não, desse santuário shintoísta. Deu certo, peguei o ônibus linha 101. Achei que não ia dar certo de ver, porque tá escrito tudo em japonês e só na frente 101. Então esse daqui, ó, tá vendo? Mas deu certo. Acabei de chegar no ponto de ônibus, que é perto da... Nossa, já vi comida, gente. Não posso ver comida em horário de almoço. Eu tô perto da ponte, que chama Ujibashi. E aí essa ponte é uma ponte toda feita de madeira. Ela liga ao santuário Ise Jingu. Aí vamos achar essa ponte. Já está cheio de gente aqui, né? Porque é um lugar, como eu disse, de peregrinação. E eu nem sei se eu tô indo pro lado certo, mas eu tô seguindo o fluxo aqui. Acho que sim. Geralmente onde tá o fluxo, né? É onde que tem mais... onde que tá as coisas mais famosas. Ali a ponte. Tem um tori. Aí você passa por ela. Que aí diz que, na história que eu li, né, aqui no blog do Japan Travel, que aí você passa por ela e já se purifica pra entrar no santuário. Que lugar lindo. Ter que caçar outro ângulo depois pra ver essa ponte mais de perto. Ver ela de perto não, ver a estrutura dela do lado. Eu acho que eu tô do lado errado. Uau! Olha isso, gente. Ali tem as estruturas. E olha o rio. É muito bonito aqui. Ó. Hello. Eu andando por mais uma ponte bonitinha. Mas deve ter algum ângulo que dá pra ver a parte de baixo dela por aqui. E aí depois eu mostro. As pessoas referenciam toda vez que passam pelo tori. E olha isso daqui, o verde disso daqui, peraí. Mas olha isso, gente, olha isso. Ah, aqui dá pra ver a ponte por baixo. Achei já o ângulo. Como sempre, você tem que esperar pra tirar foto. Uau, que bonito. Vou esperar o pessoal tirar foto, tem gente na fila e eu chego mais perto pra gravar. Eu acabei de tirar foto pra um casal aqui na ponte. Eles estavam tirando foto sozinhos, eu ofereci e eles aceitaram. Aí eles quiseram tirar a minha, mas eu tô sem a câmera só aqui com a... Na verdade tá guardado, né? O celular, e eu falei, não, pode deixar. E olha isso. Que ponte mais linda. Eu tô impressionada com a beleza desse lugar, olha. Ah, não, gente, tô lembrando de uma coisa que eu preciso contar aqui também, que foi muito aleatório. Ontem eu tava no hostel, na parte compartilhada,
E aí, um moço começou a conversar comigo, né? A gente, sempre na área compartilhada você acaba puxando assunto com alguém, né? E aí ele é de Taiwan. E aí ele tava me contando, né, que ele tava viajando de férias e tal, que ele tinha acabado de ir no supermercado. E aí ele me deu uma banana de presente. E óbvio que eu aceitei, porque fruta aqui é muito caro, pelo amor de Deus. Vai ser caro assim lá na China. Lá na China não, aqui no Japão, né? Por exemplo, um caixinho com 4 bananas nanica, porque aqui só tem banana nanica também, custa em torno de R$10. É a fruta mais barata, porque tem muito mais caro que isso. Aí, mas toda hora que eu lembro, eu dou risada, porque é muito aleatório, né? Do nada a pessoa tá conversando com você, aqui é uma banana. E aí a gente conversando, tá? Porque eu contei pra ele que eu queria ter ido pra Taiwan, mas que eu desisti por causa da burocracia de tirar o visto aqui no Japão, né? Que eu ia ter que traduzir todos os meus documentos pro inglês. Aí ele me mostrou a cidade dele, muito bonita, por sinal, é no sul de Taiwan, ao sul de Taipei, a capital. E aí, toda hora que eu lembro disso eu dou risada. É igual a tradução o Google Translator é muito bom para traduzir, né? Igual eu falei pra vocês, ele traduz muito bem, mas tem hora que ele te coloca numa saia justa. Eu tava lá em Natikatsura, o dia que eu cheguei, aí eu fui almoçar e fui traduzir o cardápio. Às vezes tem em inglês, mas mesmo tendo em inglês eu gosto de ver a tradução pro português, né? Porque não é tudo que eu sei em inglês. Meu vocabulário em inglês é meio pobrinho. Aí eu coloquei, né, o Google Translator lá na opção de fotografar. Aí ele me deu a seguinte tradução: merda frita. Falei, Jesus amado, o que será que eles estão servindo aqui que o Translator traduziu como merda frita? Vou ter que colocar um pi aí na palavra, mas foi muito engraçado, gente. Toda hora que eu lembrava eu dava risada. E aí, óbvio que eu só lembrava nas horas impróprias, né? Na hora que tava todo mundo dormindo, na hora que tinha... Na hora que eu tava sozinha, começava a rir sozinha pro povo achar que eu sou doida, né? Mas é isso. Tem as coisas engraçadas, os perrengues engraçados também. Não chega a ser um perrengue, né? É mais uma saia justa. Mas esse do presente da banana foi muito aleatório. Não consigo ainda, tipo... Foi muito gentil, né? Assim, comprei fruta, quero dividir com você. Mas foi aleatório demais. Logo na entrada já tem banheiro ali na frente. Ali já é banheiro. Aos preocupados e preocupadas com banheiro, como eu sempre fico, nossa, será que tem? Porque, por exemplo, quando eu fui pra Paris em 2018, é a maior dificuldade você encontrar banheiro público disponível. Você tem que ir nos restaurantes, no café, e geralmente você tem que pagar, consumir pelo menos um café, uma água para poder usar. Aqui é onde o pessoal faz a purificação para entrar. Fiz a purificação que eu aprendi com a minha amiga Jai lá em Kyoto. Então, se você não viu ainda, vai lá no vídeo de Kyoto, no dia que eu visitei o bairro Uji. E aí ela me gravou fazendo, então vai ser assim que vocês vão ver, fazendo a purificação. Hoje tá bem fresco, tá marcando 27 graus, tá bem ensolarado, o céu super azul, ó. Não sei se vai dar pra... super bonito. E aí tá gostoso de andar. Eu até trouxe minha blusa, que eu vou ficar passeando até de tarde. E aí, às vezes, no finzinho da tarde, pôr do sol, começa a ficar friozinho. Porque aí venta muito, né? E esfria muito.
Não que é frio, né? Mas na época do vento você sente frio. Tô chegando aqui no riachinho da ponte. Vamos ver se dá pra ver a ponte aqui do lado direito. Que coisa mais linda. Água mega blaster transparente. Uau. Olha isso, vocês conseguem ver a transparência da água? Olha, dá pra ver as pedrinhas lá no fundo. Ah, não dá pra ver a ponte, tô longe dela. Aí aqui. Acabou de passar um camarão aqui. Não sei se isso daqui é água doce, se é água salobra, ou se é camarão de água doce, ou se é só aqui é água salgada. Ele tá ali na frente, mas acho que não vai dar pra ver no vídeo não. Tá andando ali. E aí, eu tava falando pra rede vizinha que eu fico revoltadíssima com isso daqui, ó, tá vendo? Moedas. Tem lugar pra jogar moeda, gente. Pra que poluir o rio? Aí o povo joga moeda. Não pode ver um negocinho, um riozinho, um negócio que quer jogar moeda. Eu fico revoltadíssima com isso. E ontem eu fiz exercício, né? Já fazia quase um mês que eu não fazia o fortalecimento pra minha coluna e perna. E só de ter feito ontem, a dor no meu joelho e na minha perna já deu uma melhorada. Vou me forçar a me disciplinar mais, porque a dor não me deixa ser indisciplinada. Eu não li nada sobre, mas eu acho que eles consideram esse rio aqui, esse lugar sagrado, porque eu vi algumas pessoas, tipo, colocando objetos dentro pra molhar, como se fosse pra benzer. Eu sei que não é essa a palavra certa, eu acho que é uma purificação mesmo. E aí eu vi, eu não vou gravar, né? Tem uma pessoa aqui do meu lado, é falta de educação. Mas acho que eles consideram, por isso que deve ter um monte de moedinha. Mas assim, joga moedinha em lugar específico, em fonte, o lugar que tem pros templos, né? Que tem a caixa dos templos, no caso aqui do santuário, que você pode jogar. Não joga não polui não. Subi aqui tem alguma coisa que eu não sei que é, sagrada, que o pessoal tava vindo aqui fazer reverência. E acabei de ver, é um rio mesmo, Isuzu chama. Aqui ó, é a ruinha principal pra você ir, né? O caminho principal. E aí tá cheio de criança, escolhi o dia certo pra vir aqui. Tá cheio de escola, acho que eu já vi umas 2 ou 3 turmas passando. E aí quando eu posso escolher, como aqui, eu escolho o caminho que tem menos gente, que eu tô no caminho de baixo, né? Aqui eu vim pro caminho de baixo. E olha a beleza desse lugar. Esse passarinho, barulhinho da água. E aí eu vou ficar andando por aqui. É muito bonito essa parte externa, esse jardim. Chamo de jardim, né? Do santuário. Ise-jingu. Isso é mais fácil de pronunciar e de lembrar. Ise-jingu. Acho que não é Ise, é Ise-jingu. Tem outra ponte ali na frente, que eu já avistei. Esse lado aqui. E nos vídeos anteriores, principalmente de Kyoto, comecinho de Kyoto, vocês vão perceber que a imagem tá mais chacoalhando, né? Tá tremendo mais. Porque a pessoa aqui, que vos fala, tinha esquecido de ligar o estabilizador digital. Agora eu liguei. Não sei como que vai estar. Vou ver só a hora que eu for editar. Aparentemente, olhando aqui na telinha de gravação, tá ok. Vamos ver. Outra pontezinha fofinha. Acho que deve ser outra entrada. Mais escondida da multidão. E aí dá pra ver de novo, cheio de pedra esse rio. Isuzu. Mas é muito bonito. Deve ter uma época que ele enche mais, né? Com certeza. Aí eu esqueci de falar que aqui é uma sexta-feira.
E pelo jeito deve ser alguma atividade escolar. Porque tem um monte, mas um monte mesmo de aluninho. Tudo uniformizadozinho. Eu acho tão bonitinho o uniforme deles aqui. Fica tudo padronizado, né? Dá uma sensação de organização. E tá fresco, que eu falei aqui, né? Tá mais 24, 25 graus. Mas olha isso aqui. Suane. Essa sou eu. Suo até no frio. E esse é o santuário. Aqui é onde o pessoal, né, compra as coisas pra tirar boa sorte, pra escrever alguma oração, agradecimento. Vocês já estão cansados de me ouvir falando isso. E aqui o santuário é muito bonito. Esse aqui é o prédio mais importante, o Naiku. E não é a ponte, que é do século IV, é esse prédio aqui, né, o pavilhão Naiku. Há relatos de pessoas também de que pode ter sido construído no século III, mas a versão mais aceita é do século IV. Não tem ninguém aqui, então provavelmente não pode entrar. Não sou eu que você é turista sem noção. Olha esses detalhes, gente. Eu fico encantada com as construções e a arquitetura. Olha isso. E outra coisa que tá me impressionando, olha o tamanho dessas árvores. Olha a altura dessas bichinhas. Ó o povo lá embaixo, tomando nico. E essa quantidade de verde, ó, é tudo aqui. Aqui é um parque nacional. Tem o Parque Nacional aqui de Ise-shima, aqui. E aqui é onde eu estou, nessa região aqui do... aí é uma floresta, né, aqui do Santuário Ise-jingu. E aqui é uma floresta. Então, onde tem esses verdinhos... Opa! Cliquei aqui. Onde tem esse verde é a área de floresta. Muitos lugares aqui tem essas sainhas na árvore. Eu acho tão bonitinho. Alguém sabe o motivo? Se é só decorativo ou tem algum outro motivo? E eu tô andando aqui aleatoriamente. Nem sei pra onde eu tô indo. Eu tô escolhendo os caminhos que tem menos gente e tô indo. Provavelmente eu vou ficar aqui umas boas 2 horas andando. Olha isso. Que coisa mais linda. E vamos de escada, né? Se não tiver escada, não tem passeio por aqui. Aqui deve ser algum outro pavilhão importante. Tá tudo escrito em japonês. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google Maps o nome daqui. É outro santuário, chama Aramatsuri no Miya. De cada dia uma surpresa diferente, um lugar. É um lugar mais bonito do que o outro. Vocês não têm noção disso daqui ao vivo, tanto que é bonito. Mesmo com esse mundaréu de gente que tá aqui, dá pra aproveitar e sentir um pouco da paz do lugar, né? Por ser... Acho que também por ele ser considerado, né, o mais sagrado daqui. Aí tem toda essa energia em volta. E porque está cercado por floresta. E olha a turma da escola. Sexta-feira, fazendo passeio, fazendo aula externa. Deve ser legal, né? Você morar num lugar tão histórico assim e poder estudar isso mais a fundo, visitar, né? É outra experiência do que você só ficar vendo em livros. Olha que bonitinho as sainhas das árvores. Esses aqui é de bambu e amarrado com corda. Que gracinha. Muito fofa, né? Aqui, ó, proibido tirar foto ou gravar lá. Aqui no Google tá dando que é o Divine Meal Cooking House, a casa da comida divina, da refeição divina.
Não sei se o Google tá me dando certo aqui. E as plaquinhas, como só estão em japonês e eu tô com preguiça de traduzir, eu tô meio sem saber. Dei a volta, fui lá pra trás aqui, aí visitei alguns outros santuários menores. E aí voltei aqui pro principal. Já mostrei ele de pertinho pra vocês, aí só tô gravando de novo aqui. Que é muito bonito. E não para de chegar gente. Socorro. Imagina isso aqui que eles falam que fica lotado no festival. Nos festivais que tem aqui, se eu não me engano, em setembro tem e em janeiro por causa do ano novo. Isso aqui deve virar um formigueiro humano. Voltar naquela pontezinha e vou pro lado de lá, ver o que tem pro lado de lá. E eu vi aqui no Maps também que não... Ops, lançou a imagem. Que não é só o rio, o Suzu, que passa aqui. Ele passa embaixo da Bashi, da ponte de Bashi, né, dessa daqui provavelmente, mas tem outros rios aqui que são paralelos ou eles cruzam, né, esse outro rio aqui. Esse é o maior, né, e os outros são menores. 둘만의 밤 파도처럼 그댄 밀려오는데. Aqui é outro santuário. Tem um lago sagrado aqui que eu ainda não achei, tô perto. Mentira, não tô perto não. Aqui é esse lugar aqui. Kazari Nomi, acho que é assim que fala. Eu achei que a ponte atravessava, mas não, é só pra chegar aqui nesse santuário e aí volta. Eu vou... Quase que eu filmei uma videocassetada do moço aqui na frente. Aí eu vou voltar ali na região onde eu entrei. Vou caçar almoço, porque já é quase 1h da tarde. Eu acordei hoje 9 horas, tomei café umas quase 10 da manhã, mas eu já tô com fome de novo. Ontem eu jantei pouco. Eu tinha comprado um gyoza desses congelados pra você fazer, né? E fiz lá no hostel. E só que era pouco. Comprei uma bandejinha, só acho que veio 5. Aí eu comi isso. Comprei um pãozinho, que eles vendem pãozinho lá na pousada, guest house, né, no hostel. E eu tinha comprado uma omeletezinha dessas prontas que vendem na conveniência, na Combini. E adivinha o que eu vou fazer agora? Andei aqui gravando pro canal e agora eu vou voltar tirando foto. Antes de sair, tem outro lado aqui, pro lado, subindo ali pelo santuário, virando o lado direito. Eu cheguei daqui, né? Aí eu viro aqui e vamos ver o que tem. Deve ter mais algum santuário ali. Vou ver se eu acho o lago, que eles falam que é lago sagrado, mas tá bem longinho daqui pelo que eu vi no Maps. Nem sei se dá pra ir a pé.
Que dia lindo, ó, focar o céu. Olha esse contraste do azul com o verde, que coisa mais linda. É outro santuário que tem ali embaixo. Aqui tem o santuário principal, né? Que eles chamam de Naiku. E aí tem vários outros pequenininhos espalhados em volta. E não é que eu achei o lago, esse aqui, ó, que é considerado o lago sagrado. Tava longe de onde eu tava, mais pra cima. Aí fui descendo aqui e aí esse é o lago. Tem plantinhas ali. Eu achei que fosse flor de lótus olhando de longe. Ah, é sim. Acho que elas estão começando a desabrochar. Olha que coisa mais linda. E é uma área de descanso. Lá dentro tem aquelas máquinas de bebida. E aí o pessoal tá... Deve ser uma das entradas. E eu tô com vontade de dar uma descansada. Eu vou sentar nesses banquinhos aqui na frente, ó. Colocar a câmera pra carregar. Que eu gravei demais da conta aqui. Já tá acabando a bateria. Olha. Você sai um pouquinho só da rota principal, ó. Você já acha lugar mais tranquilinha pra você sentar. É muito engraçado quando o povo gosta de se aglomerar num lugar só, né? Aqui eu tinha passado mais cedo e agora que abriu o sol, né? A água fica mais bonita. Olha isso. Transparência dessa água. E tô aqui esperando a bandeira voar ali pra eu fazer um takezinho. E agora eu vou caçar almoço. Se der, eu gravo e ponho aqui pra vocês verem. Mas eu tô numa ruinha bem lotada, deve ser bem turístico, eu vou mostrar pra vocês. Olha a quantidade de gente. Acho que eu não vou almoçar nessa rua não, gente. É muito caro. Ah, uma coisa que eu li que eu tinha esquecido de falar, que aqui é considerada a carne de wagyu melhor que a de Kobe. E isso que é muito caro. É mais de 100 reais pra você provar um prato com a carne. Então não sei, não tô tão afim assim. Não sei, vamos ver, veremos. Tem até domingo pra decidir se eu vou provar isso ou não. Aqui as lojinhas, né, são todas nessas casinhas tradicionais. Olha que gracinha, me lembrou muito o centro de Kyoto. Mas olha a quantidade de gente. Olha o Starbucks daqui também, num lugarzinho todo típico. Essa carne aqui que eu falei que é famosa é Matsusaka. É mais famosa do que a de Kobe. E é um tipo de corte da Wagyu. Gente, achei um espetinho pra provar. O espetinho custou 900 ien, quase 30 reais, quase 33 reais. Vamos provar, ver se é boa mesmo, peraí. Acho que foi o espetinho mais caro da minha vida. Gente, é muito bom. Valeu ter gastado quase 33 reais num espetinho. Matei a vontade e a curiosidade de provar Wagyu. E aqui é o Matsusaka, acho que é assim que fala, se eu não estiver falando errado. Mas eu vou escrever aqui. Não experimentei o de Kobe, não fui em Kobe pra saber se é o melhor daqui. Mas muito bom. Aí agora eu vou seguir e caçar o almoço, foi só um aperitivo. E olha o que a desastrada acabou de fazer. Eu fui segurar a câmera e segurei aquele saquinho do coisa, né? E tava cheio de óleo do espetinho. Ai, gente, eu só... Tava demorando. Apareceu uma... como fala? Um desastre meu aqui. Olha isso. Tem que jogar fora essa camiseta já.
Que é essa camiseta que eu tô. É que eu comi lamen lá em Tóquio, espirrei tudo, ela tá toda manchadinha de óleo. Aí agora esse óleo do espetinho assado, acho que não vai sair. Vai ter que ir pro lixo, trocar de blusa. Não, e eu vi que a moça ficou me olhando incrédula, assim, a hora que eu olhei, eu falei, eu não acredito. Eles fazem até sushi com a carne aqui, de tanto que ela é famosa, tá vendo? Eu tava achando que a rua já tava acabando, né? Porque eu tô descendo pra ver se eu acho coisas mais baratas saindo lá da Mufcona pra almoçar. E a rua não acaba, gente. Acho que ela atravessa a cidade. Tô exagerando. Pois ela começou lá atrásão. E não tô vendo o fim dela ainda, não. E aqui é rua, passa carro, não é calçadão, não. Outra coisa que eu não fiz ainda foi degustação de saquê aqui. Eu preciso fazer. Acho que eu vou fazer quando eu voltar pra Osaka. Decidi ir almoçar lá perto de onde eu tô hospedada, porque aqui tá muito caro. E aí agora eu tô pegando o busão de volta. Não satisfeita com a lambança que eu fiz na blusa, olha isso aqui. Derrubei na bolsa também. Vou mandar de busão. 빨리 하품하며 일어나 비비다 참네 E eu tava falando do espetinho, né, de Wagyu. Na verdade não é o tipo de corte, falei errado. É a região produtora, é Matsusaka, que é aqui perto. E aí eles comparam, né, com a carne produzida lá em Kobe. E tem pessoas que falam que a carne é melhor que a de Kobe. Mas como eu não provei de Kobe, não tem como eu confirmar isso pra vocês. Só sei dizer que a carne é muito gostosa, muito saborosa. E ela é muito... parece que ela é a mais marmorizada aqui da região. Aqui tem um Ion grande, big. Os que eu fui lá em Tóquio, Kyoto, era tudo pequenininho. Acho que foi só em Tóquio que eu fui, Kyoto não. E aqui, olha o tamanho, tipo, é um hipermercado. Eu tô pertinho do hostel aqui, ó. Desci do ônibus lá, né? Aqui. E aí o hostel é aqui. E tem uma rua só de restaurante aqui pra frente. Eu vou tentar ir lá, ver se eu acho almoço. É uma rua aqui pra frente que eu fui. No primeiro dia que eu cheguei aqui na quarta-feira, eu fui lá buscar algumas coisas na conveniência. E aí eu passei por ela aqui pertinho. Vou tentar gravar ininterrupto se a bateria não acabar, né? Mas é pra cá. Eu com a blusa toda suja. Vamos lá. É aqui, ó. Tem pra cá. Eu vou virar aqui pra esquerda. 그런 날 닮은 내게 전해줄래 그대에게도 Ixi, gente, parece que tá tudo fechado. Tá vendo? Começa ali, ó. Perto da estação. E aí é pra cá. Vamos ver se tem alguma coisa aberta, né? Tem sorvetinho aqui pra pegar depois. E vamos caçar junto comigo o que eu vou comer. Eu tô cheirando churrasco por causa do caldo, né? Do suco do espetinho que eu derrubei inteiro em mim. Aqui parece apetitoso, hein? Ó. Os preços que não estão. Ó, tá vendo lá com a carne que eu falei pra vocês? 3.200, mais de R$100. Aquele tantinho de carne ali. Acho que eu sei onde que eu vou vir trocar minha blusa, ó. De 100 a 500 ienes, blusinhas. Porque depois que eu sujei essa daqui, eu tô duvidando que vai
saiu o óleo. Comprei 2 brusinhas. Gente, as 2 brusinhas foi R$33. As calças também daria, porque eu tô procurando, vocês já sabem, né? 2 calças pra desfazer de 2 que eu tenho lá, que ocupam muito espaço na mala. Essas eram de tecido fininho. São G e não me serve. Não entra nem na coxa. Essa é a dificuldade de achar calça aqui. Blusa já é mais fácil, o pessoal usa tamanho mais largo aqui, então é mais fácil de achar. Agora calça tá sendo uma função achar calça aqui. Achei um lugarzinho, gente. E aí, pra vocês terem noção, lá o almoço não ficava por menos de 2.500. Aqui eu pedi com cerveja, vai ficar 1.500. Que dá uns R$40. E aí eu achei interessante que aqui tem um curry gratinado. Vamos ver. Esse é o almoço de hoje, é o curry gratinado. Achei muito diferente. E bebidinha, né? Ele falou pra eu tomar cuidado, que é muito quente. Tem arroz, curry, né? E eu acho que é um queijo, né? Pra gratinar, e tem ovo também. Que delícia. Muito bom. Com a gema mole, quem não gosta de gema mole, como eu vou misturar aqui pra cozinhadinha com temperatura, né, do prato. E aí eu não aguentei pedir. Isso aqui é um cheesecake e café. E o café sempre vem com creminho, né, pra colocar. E aí tem uma caldinha que ele falou pra jogar, né, vamos lá. Gente, gravar e fazer as coisas ao mesmo tempo não é fácil, não. Aí eu vou pegar e lamber. Eu já provei o café, é café coado. Muito gostoso, muito bom. Valeu a pena ter pedido a sobremesa. Vamos lá. É gostoso, mas o cheesecake da Paulinha é mais gostoso, a minha amiga que mora em Madrid. Olha essa xícara, que coisa mais linda. E vamos agora misturar o leite. Olha o creme, né? Um creminho. Parece um leite aqui. Olha que gracinha que esse aqui. Aqui foi o lugar que eu comi, chama Café Bianca. Muito fofinho, né? Agora eu vou embora. Tô pertinho, menos de 300 metros do hostel. E aí eu vou descansar e depois eu quero caçar um pôr do sol. Vamos ver se eu teria disposição, porque as minhas pernas já estão doendo pra caramba. E isso porque eu não tava fazendo fortalecimento, já fazia quase um mês, né? Agora eu vou voltar pra conseguir gravar mais conteúdo e fazer mais passeio, óbvio, né? Literalmente o café na rua do hostel, lá no fim dessa rua. E o hostel já tá ali, ó, no fim dessa outra. E por hoje é só. Terminando o dia. Se tiver mais conteúdo eu volto aqui. Se não tiver, nos vemos no próximo episódio.